Bom dia, terceiro, tudo bom? Espero que sim. Provavelmente agora que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou indo para Prudente, ok? Para o sorteio médico. Então, eu vou deixar esta aula gravada, ok? E a segunda aula para os presencialmente ou para os que estão em casa será de exercícios, ok? Justamente sobre o que nós estamos estudando. A aula passada foi Sociologia, agora é Filosofia, tá? Seguindo a linha de raciocínio nossa, agora nós vamos falar sobre os filósofos da natureza. Vocês já estudaram, obviamente, mas o professor vai dar uma relembrada e com alguns detalhes a mais, tudo bem? Então vamos lembrar assim, ó. A filosofia ela surge justamente porque alguém tinha que pensar e alguém precisava analisar o mundo de uma maneira diferente diferente do mito, tá? Então, o povo grego, como a gente viu, tudo se explicava por mitos. Se choveu, culpa do deus do trovão. Se é seca, culpa da deusa da agricultura. Se é isso, toda a culpa vem dos deuses e toda a culpa eles colocavam com uma visão mais mítica. E para chegar no logos, logos significa estudo do homem, tá? Seria o método socrático. Para chegar no logos, nós temos uma gama de filósofos que saíram do mito ao logos, que é o que nós vamos ver agora. Então, eles vão precisar analisar certos fatores para chegar numa outra visão, na visão mais humanizada da sociedade. Porém, o que vai acontecer com a nossa Grécia? A polis surge, aqui como vocês lembram é a Acrópole, aqui embaixo é a Ágora, que é a praça pública. Quase ninguém tinha acesso à informação, à escrita ou tudo mais. As cidades elas estão crescendo e o ser humano ele está se tornando cada vez mais inteligente. Por estar se tornando mais inteligente, obviamente ele vai começar a perceber certas mudanças e não vai ser mais pelos mitos que nós vamos explicar essas mudanças. A principal mudança que vai ocorrer na sociedade é a invenção da escrita e das leis. Então, nós temos o alfabeto antigo, tá? Esse aqui é o alfabeto alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, tá? Esse aqui é aquele primeiro tipo de alfabeto que surgiu no mundo. E junto com ele surgem as leis. Claro que tem o código de Hammurabi, que vocês já acho que aprenderam com a baiana na Mesopotâmia. Isso vai fazer com que a sociedade ela se controle, né? Tira o homem um pouco daquele estado natural, como a gente já aprendeu em Thomas Hobbes. Com a escrita e com as leis, tem como existir sim uma sociedade, mas a gente precisa agora focar para o lado político e econômico. Inventa-se a moeda. Aqui nós temos os dários antigos, tá? De vários formatos. Cada polis tinha o seu dário, depois elas começam a se unificar. Então a invenção da moeda ela foi importante para a unificação da polis e também para o crescimento do avanço da filosofia. Tá? O homem ele começa a viajar e obviamente ele percebe que cidades vão ser diferentes, as artes serão diferentes, a vida de cada um será diferente em um determinado local. E são essas discussões que serão geradas que irá, né, nascer os pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Eles vão nascer para discutir, não é? De onde veio o mundo? Tá? Por quê? Porque justamente eu não posso mais explicar que o mundo ele veio por deuses antigos, por deuses gregos, deuses egípcios, deuses. Eu preciso de uma explicação melhor. Eu preciso de algo pautado na ciência. E eu não tinha na época. Agora eu vou ter. Eu vou ter quando as colônias gregas surgem, tá? Quando elas começam a surgir, o logos também começa a surgir. O que é logos? É o pensar humano, tá? Não esqueça, pensar humano. Logos é raciocínio, ok? Vem de lógica.
Quando surgem os pré-socráticos? Então, vão ser 4 grandes colônias, tá? Nós temos a colônia dos jônios, dos eólios, os jônios é o marronzinho, tá? Eólios são os de roxinho, marrom, amarelo, nós temos um... Não, fica à vontade. Amarelo nós temos... Opa, a diretora interrompeu um pouco a aula. Vamos voltar aqui. Amarelo nós temos os dórios, desculpa. E o de laranjinha nós temos os arcádios, jônios, eólios, dórios e aqueus, né? Jônios, eólios, dórios e os aqueus. Conheço eles como aqueus, aqui está arcádios, ok? Quem vai dar o primeiro passo para o surgimento da filosofia? Os jônios, tá? O que está aqui de marronzinho, que é a Jônia antiga. Então são as quatro primeiras colônias gregas, tanto que os pré-socráticos eles são divididos por colônias, tá? Então vejam, quando eu começo a trazer a explicação do que é o racional, eu começo a trazer respostas. Mas aonde estão as respostas? Eu preciso encontrar a arqué. O que é a arqué? A arqué é o princípio fundamental do universo. Qual era a pergunta? Qual o elemento que deu origem, compõe e sustenta o cosmos? Tá? Lembra de uma coisa, nós temos a physis e nós temos a arqué, que nós já aprendemos. Então, a arqué é o princípio fundamental. Então, exemplo, o princípio fundamental de Tales de Mileto é a água. A physis, ela vai ser o instrumento desse princípio fundamental. Então, tá, eu busquei a arqué. A minha arqué é a água. Agora, através da physis, eu vou explicar como que o mundo surgiu através da água. Por quê? Então, é como se a arqué fosse o elemento principal e a physis fosse uma espécie de explicação do principal motor que move o cosmos, ok? De uma maneira mais simples, para vocês entenderem entre arqué e physis. Voltando, gravar aula na escola é uma delícia, né? Vocês viram que eu estou na biblioteca da escola e a toda hora eu sou interrompido, mas tudo bem. Qual que é a diferença da arqué para a physis, tá? A arqué, eu vou buscar o elemento principal, o que fundamentou, tá? A physis, eu vou buscar... A physis é a natureza. Então, exemplo, todos os pré-socráticos, eles são naturais, tá? Então, eles vão buscar pela explicação da natureza, água, ar, sol, o aperion, que nós vamos ver, todos eles são physis. Por que physis? Porque todos são recursos naturais. A arqué é o recurso que nós estamos usando. Então, exemplo, todos eles têm physis. A physis é a água, é o ar, é a terra, é o solo. Só que a arqué do Tales de Mileto é a água. A arqué do Anaximandro é o ar. A arqué do Anaximenes é tal coisa. Então, um exemplo, a arqué é o item, a physis é um todo, é um geral. Tá? E a pergunta é, de onde veio tudo? Se você parar para se perguntar, né, a gente vê que o cosmos, né, toda a explicação humana, naquela época é muito difícil encontrar uma resposta. Então, cada filósofo vai buscar na natureza, na physis, a sua resposta. Então, por isso que eles são chamados também de filósofos da natureza, porque são filósofos pré-socráticos. O termo correto é filósofos da natureza, porque vocês já viram que 2 nasceram depois de Sócrates. São chamados de pré-socráticos porque, como Sócrates, né, eles deram um pontapé para o início da filosofia. Então, se nós tivéssemos uma pré-história da filosofia, nós temos aí os pré-socráticos. O primeiro grande filósofo é o Tales de Mileto, foi o primeiro a formular a primeira physis, tá? E o seu princípio original, sua arqué, é a água, tá? Ele observou que a água, ela gera vida. É a água que fez com que o universo surgisse. A água é importante, né? Como eu já falei do mundo de Sofia, né?
Tudo que é úmido, cresce. Tudo que é seco, morre. Então, ele percebe que não existe vida sem água. Então, a água é o princípio gerador de tudo. É arqué para o Tales de Mileto. Então, veja, se a água ela congela e a água é líquida e está no estado gasoso, existe água em todos os lugares do mundo. Então, tem que ter vida através da água. Então, eu coloquei até um exemplo. Quando observa-se o ciclo das águas do Nilo, Tales observou que a terra até então, árida e infértil, depois do contato com a água, revela-se próspera e cheia de vida. Então ele percebeu que com as cheias do rio Nilo, a vida surgia. Então não teria uma outra explicação se não fosse a água. Então Tales de Mileto nos traz a água como uma arqué. Então, veja, o pensador, né? Ele explicou logicamente, tá? Aquilo que na mitologia não se explicava. Eu não recorri a Deus, superstição, nada. É algo que eu encontro, que eu toco. É algo da natureza. É a física, tá? Próximo e fácil, tá? Heráclito de Éfeso. Apesar que saiu meio errado aqui no slide. É o filósofo do fogo, né? O ser é e o ser não é, tá? Desculpa, aquele é Parmênides, Heráclito é. O Heráclito ele vai falar que todas as coisas fluem e Heráclito vai falar que o fogo é o princípio gerador de tudo. O fogo é a sua arqué, tá? É o fogo. Porém, ele defende que, como o fogo ele está em constante transformação e o fogo modifica tudo aonde ele passa, o fogo gera vida. E por ele gerar a vida e transformar a vida, é o fogo que vai fazer com que tudo flui. Então ele fala, né? O rio flui. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Então, o Heráclito é o princípio do movimento, enquanto o Zenão vai dar o princípio de tudo é estático, não se move, o Heráclito vai falar sobre o movimento, tá? Vocês crescem, vocês se movimentam e tudo mais. Okay? Heráclito é moleza. Geralmente, se cai no Enem, Heráclito versus Zenão, tá? Porque o Zenão, ele traz o princípio da imutabilidade. Parmênides de Eleia. A arqué do Parmênides é o movimento, tá? Tanto que na arqué dele, ele diz, não há movimento. Essa é a arqué. Ué, professor, mas não é physis. Mas, de acordo com a lei da natureza, isso é physis, isso faz parte do tempo da natureza, tá? Então, ele fala que tudo que você vê é o que o seu sentido mostra. A tristeza, a alegria, a dor, é o que o seu sentimento está mostrando. É uma ilusão sua, é uma ilusão do próprio ser, né? O ser é eterno, imóvel e é a origem de todas as coisas. O ser também faz parte da arqué do Parmênides de Eleia. Tanto que ele diz, né? O ser é e o ser não é. O ser é ser por existir e o ser não é ser enquanto ele não é pensante. Então, enquanto nós pensamos, somos seres. Quando a gente não pensa, nós não somos seres. Por isso, o ser é e o ser não é. Não é ser quando não se pensa, quando você age por impulso. Claro que o Parmênides de Eleia, nessa época, ele não foi tão longe, tá? Ele deu princípios básicos para vocês. E o principal princípio é o do que não existe movimento. Pitágoras de Samos. Para Pitágoras é um número, né? O teorema de Pitágoras. Ele diz que o universo ele é harmônico. Então, o universo, tudo é formado por cálculos matemáticos. Tem até aquele código, não é? Que mostra no Código da Vinci, que é um símbolo da arquitetura. Eu esqueci. Depois vocês vão me lembrar. Fatioli, esqueci, vou lembrar. Que mostra que tudo há uma harmonia, tudo há vida, tá? Vida com o quê? Com os números. Os números, eles explicam tudo. Então, veja que legal, ó. Ele fala aqui um exemplo. O universo, por mais que ele seja complexo e complicado, ele pode ser traduzido por números. A mesa é um número, nós somos um número, o meu celular é um número, a caneta é um número, tudo é número. Então, o princípio de tudo, o arqué do Tales, ou do Pitágoras, é o número. Tá?
E a physis? A physis é um número, então você entende que a physis é algo relacionado a um numeral vinculado à natureza, tá? Ué, professor, como assim numeral vinculado à natureza? Não entendi. Entenda assim, ó. Qual que é o princípio de Pitágoras? O número. Aonde eu encontro primeiramente os meus cálculos matemáticos, de acordo com o Pitágoras? Ele fez lá, né, o teorema da pirâmide e tudo mais, mas ele foi buscar na natureza a resposta para os problemas da vida. E o problema do surgimento dela, que no caso são os números. Mas o interessante é o Anaximenes, tá? O Anaximenes, ele traz como arqué o ar. Então, o que ele diz? Que tudo é composto por ar. Tudo é sustentado pelo ar e o ar ele transforma tudo. Onde ele passa, ele modifica. Pode ser na água, pode ser na terra, pode ser no fogo, tudo é modificado pelo ar. E o Anaximenes ele também diz que a nossa alma é feita pelo ar. E por nós sermos feitos de ar também, está na arqué o princípio do ar. Tá? Empédocles de Agrimento, ele já quis unir tudo. Tá? A arqué dele são os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Empédocles ele já junta tudo útil ao agradável, tá? Por quê? Ele fala que todos os elementos eles são eternos. Então, assim, é como se fosse um ciclo. O fogo precisa da água, que precisa do ar, que precisa da terra, que um depende do outro. Eles não vivem separados. Então, por ser um ciclo e um depender do outro, a arqué dele são os 4 elementos básicos da natureza, tá? Demócrito de Abdera, o princípio do átomo, o primeiro atomista que nós temos, tá? Ele fala que o espaço vazio separa os átomos, permitindo-lhes que eles se movam livremente. Ou seja, né, o átomo é a explicação para tudo. Claro que ele não deu o nome de átomo, tá? Depois que o átomo foi inventado pela química e tudo mais, mas era uma espécie de algo parecido com o átomo. Ele diz que existem minúsculas, pequenas partículas geradoras e que formam tudo. E que em tudo existe átomo, até no vazio. Interessante isso, se você parar para pensar, tá? Leucipo também vai trabalhar com isso, tá? Eles são praticamente a mesma teoria, é o átomo. E eles consideram que há um número infinito desses átomos eternos, mas que eles são diferentes entre si. Então vocês vejam que eles não podiam explicar o que era o átomo, mas que eles sabiam que existia algo que, no caso, era o princípio originário de tudo. Tá? Anaximandro. Eu não vou falar de todos, tá, gente? Não se preocupe. Anaximandro, então, o princípio dele é o apeiron. Tá? O que é o apeiron? É algo ilimitado, infinito, indeterminado. Ele diz que tudo existe porque deve existir. Existe uma quantidade. E tudo deve existir no momento que deve existir. Esperto ele, não? Então, imaginem assim. Ao utilizar esse princípio, ele diz que o infinito é o princípio determinador de tudo. Então, o apeiron seria o exemplo do infinito. De onde veio o cosmos? O cosmos veio de algo ilimitado que deu origem à vida. Então, acabou surgindo o apeiron. Ele é complexo? Um pouco, mas o apeiron é como se fosse uma força sobre-humana vinda da natureza, geradora de outras forças, que no caso é o infinito. O Anaxágoras, o caso dele é um nous. Nós não estudamos ele, acho que o ano passado, eu não me lembro, tá? Para ele, a mente, a inteligência, a mente é o princípio gerador de tudo. Talvez sim, talvez não, não é? E o interessante é que a arqué dele é diferente da de todas. Será que a mente foi o que gerou o universo? Ou ele estava viajando quando ele disse isso, não é? Então, esse é o período que a gente chama de cosmogônico, tá? É o período da filosofia que vai ser um período clássico. Eles vão fazer as suas descobertas. Atenas e Esparta, elas vão começar a surgir. As polis, elas estão em desenvolvimento, tá? Então, geralmente, os princípios deles estão focados na terra, no ar, no fogo e na água. Geralmente, não que esteja sempre, ok? Alguns deles vocês viram que são diferentes. Porém, depois vem Sócrates, nesse período clássico,
E Sócrates, ele não vai mais trabalhar com a parte da natureza, ele vai trabalhar com a parte do homem, a parte humana. Então ele vai começar a pensar em como existe o entendimento do ser enquanto ser. Por que nós agimos sorrindo? Por que nós choramos? Por que nós conversamos? Por que tem gente que tem mais aptidão por política e outros não? Nenhum desses pré-socráticos trabalhou isso, mas Sócrates vai trabalhar, tá? Então, é a partir historicamente, né, do século V que Atenas vai ficar gigantesca. Nós vamos ter as guerras médicas com o rei Dario, né, da Pérsia, e os pré-socráticos, eles chegam ao fim com as grandes três figuras que vão dar seguimento para as nossas aulas, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Além dos sofistas, que eram professores pagos que ensinavam a arte da retórica, de se autodefender perante o público, na qual Sócrates criticou bastante, foi condenado por isso, tá? Então vamos entender que agora os filósofos eles vão se tornar mais racionais, lógicos, argumentativos, eles vão se preocupar com outros meios, tá? E o interessante é, a vida mudou, e os pré-socráticos deram o primeiro pontapé para a mudança dessa vida. Todos podem estar errados? Sim, mas o interessante é o primeiro pontapé que eles deram. E cabe a nós entendermos que a formação do cidadão vai se formar a partir, ou vai se transformar com Sócrates e os demais filósofos que virão até agora, ok? Então, assim, é mais uma lembrança, tá, dos nossos pré-socráticos que nós tivemos, facílimo, você sabe que não é difícil, é só lembrar o princípio da arqueia e o que ela faz. A física é o princípio de tudo, é a natureza, tá? E eu deixo para vocês os exercícios de vestibular agora, para vocês responderem e enviar na plataforma. Mas eu vou mandar no grupo, tá? Provavelmente 9 horas, 9 e pouquinho, eu estou mandando os exercícios de vestibular xerocados para vocês. Xerocados não. Lá em cima, Soninha. Quem? Ah, não tá aqui não. Então, mando para vocês, tá bom? Daqui a pouco já está chegando no grupo. Qualquer dúvida eu retomo, não tem problema quinta-feira que vem, tá? Se for com a dúvida de algum pré-socrático, alguma dúvida sobre algo explicativo, tá? Espero que tenha sido bem resumido, bem simples, claro e objetivo, ok? Um abração para vocês, boa semana e os exercícios ficam para serem entregues até o final da aula, então vocês têm tempo para terminar, tá? Anexa na plataforma. O professor não conseguir, me avisem que aí a gente vê uma outra maneira. Beleza, gente? Foi. Tchau para vocês e até quinta que vem.